Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu já fiz a minha inscrição, né? A apresentação máxima aí na festa country. Amados, nós estamos essa noite, uma noite especial, uma noite abençoada, uma noite de Santa Ceia do Senhor, amém? Aonde nós vamos fazer memória do Senhor, o sacrifício lá da cruz que nos dá vida, né? O sangue precioso que foi, queridos, derramado ali por amor também das nossas vidas. E essa noite eu quero te convidar a abrir comigo as vossas Bíblias, 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, queremos agradecer a Ti, meu Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas misericórdias. Declaramos, meu Pai, total dependência de Ti. Sem Ti, meu Pai, nada podemos fazer. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar, move as Tuas mãos nesse lugar, revela-nos, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, revela-nos a Tua vontade, que és boa, perfeita, agradável. Usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que Tu cresças, arranca do meu coração todo orgulho, a soberba, que toda honra, a glória seja dada para Ti, Senhor. Desde já, repreendemos deste lugar toda, meu Pai, inquietação, toda dureza de coração, toda distração, nós anulamos em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de... Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de... Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aí por enquanto. Queridos, hoje nós estamos aqui, um culto de Santa Ceia, não aqui apenas para, de repente, cumprirmos um ritual, né? Eu me lembro, lá atrás, quando eu era de uma outra religião, né? Eu bagunçava, eu fazia tudo, bebia, estava por aí, mas todo o domingo
eu tinha que estar lá na missa e tomando ali o pão e o suco, né? Mas era algo ali, queridos, que na minha vida era apenas um ritual. Paulo, aqui ele está falando à igreja de Coríntios, um povo que lá no começo, vamos ler aí, a partir do versículo 2, 1 Coríntios 11, 2. Olha o que está acontecendo na igreja. Eu os elogio, não porque em tudo também vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu os transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é a cabeça de todo, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Versículo 17. Ele primeiro, ele vai ainda começar, né, elogiando, mas ele diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu. Em partes, acredito que isto é verdade. Então, ele está aqui, queridos, instruindo sobre a ceia do Senhor. Qual que é o cenário? Ele está dizendo assim: olha, então vocês aprenderam as tradições, vocês aprenderam aquilo que eu ensinei para vocês. Porém, eu não vos elogio, nisto eu não posso te elogiar, porque eu estou mais informado que no meio de vocês há divisão, há contendas. Então, queridos, o povo aqui, eles estavam tratando a Santa Ceia como algo religioso. Não havia a unidade, não havia a comunhão, ou seja, eles não compreenderam o que significa a Santa Ceia do Senhor. Olha o que diz no versículo 27, 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele está ali dizendo: olha, então vocês têm a divisão, vocês têm a contenda, não há a unidade, vocês estão apenas cumprindo ritos religiosos. E ele diz assim: olha, aquele que comer e beber indignamente o corpo e o sangue do Senhor, ele é réu do corpo do Senhor. Queridos, mas aonde que o Senhor, ele tem falado no meu coração? Há alguns anos, eu ministrei essa palavra, alguns anos atrás, e ela floresceu novamente no meu coração. Está no versículo 28, ele vai dizer assim: que cada um examine a si, e assim coma e beba do cálice. Queridos,
Quando nós estamos aqui, eu não vou dizer só no momento da ceia, mas no nosso dia a dia, como cristão, é necessário, muitas vezes, pararmos por algum instante e examinarmos a si mesmo. O tema dessa ministração é check-up espiritual. Amados, hoje no mundo, né, o que mais se vê são propagandas, são produtos, tudo que buscam o corpo perfeito. É dieta daqui, muda uma dieta. Antes era a dieta da sopa, né? Quem quer então mais emagrecer, então você vai agora viver só na sopa, né? Meu Deus do céu, pessoa, no calor você está na sopa. Depois começou a surgir remédios daqui, remédio dali. Não, olha, beba água com limão. Quer dizer, tudo isso em busca de um corpo perfeito. É legal se você consegue. Quer dizer, eu vou mais além. Nós devemos cuidarmos do corpo, porque esse corpito aqui não é nosso, é de Deus também. Ele é o templo aonde habita o Espírito Santo de Deus. E hoje, queridos, as pessoas buscam ter uma vida, né, de exercícios, personal, especialistas, médicos, práticas. As pessoas esticam daqui, puxa dali, harmonização, querem fazer implante capilar. Tudo em busca da fonte da juventude, né, Shelly? Que nem eu. Hoje estavam umas pessoas falando para mim: olha, pastor, eu estou gostando do seu cavanha. Eu falei: olha, já tirou o foco da minha careca. Então, já está legal, já está valendo a pena, né? Então, as pessoas, queridos, elas buscam, né, academia, né, e quando você começa na academia, a pessoa fala assim, né, quando é cristão, ele nunca vai admitir que é para ficar bonitão, né, para dar uma arrumada. Ele não, é pela minha saúde. Mas quando passa algum tempo, você começa a chegar lá nos espelhos e olhar: nossa, está melhorando, né? Quando não, as selfies, né, tirando lá, virando, né? Legal. Mas a pergunta é: será que com a nossa alma nós estamos nos dedicando o mesmo cuidado, a mesma atenção? Será que nós estamos fazendo como o salmista no Salmo 42, que olha para dentro de si mesmo e ele diz: olha, por que estás abatida, ó minha alma? Será que nós estamos, queridos, examinando a si mesmo? Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, então vocês estão comendo a ceia do Senhor, vocês estão aí, em divisão, porém vocês estão comendo indignamente, vocês estão sendo réus do corpo de Cristo. E ele vai agora continuar no versículo 29, por favor. 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para
O 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não pouco os que dormem. Ele está dizendo assim, olha, então vocês estão vivendo um rito religioso, vocês estão comendo, bebendo, por isso que há entre vós fracos, doentes e não poucos os que dormem. Será que nós temos parado e examinarmos a si mesmo, se eu estou fraco, se eu estou doente, ou se mesmo, quando está falando os que dormem, não é dormir, sono, e está falando de morte. Queridos, eu quero falar essa noite de 3 níveis que, se nós não cuidarmos, não examinarmos a si mesmo, vamos estar participando da ceia do Senhor apenas como um rito espiritual, apenas como algo ali de tradição. A palavra do Senhor hoje, para mim, e hoje também na minha vida e na sua vida faça um check-up espiritual. Olha para dentro de si. Analisa a sua própria vida. Por que, queridos, eu digo isso? Porque nós somos bons para analisarmos a vida dos outros, olhar a vida do próximo, olhar aquele que errou, pecou, mas e quando Deus, Ele fala para mim, e Ele fala também para você, olha para si mesmo, examine-se a si mesmo. Amados, o primeiro nível é fraqueza espiritual. Abra comigo, 2 Coríntios 13. Versículo 4 em diante. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo o poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo o poder para o bem de vocês. 25. Examine-se para ver se realmente estão provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Examine-se se realmente estão na fé. O primeiro nível, a fraqueza espiritual. Queridos, olha só que interessante. Seu corpo, quando ele vai começar a ficar enfermo, ele dá alguns sinais. Esses dias a minha esposa, ela assiste várias séries de médicos, eu até falei para ela, filha, você está perdendo tempo, você podia estar lá nos hospitais, hoje em dia lá, e medicando, porque ela sabe o nome de remédio, ela sabe o nome de umas enfermidades, de cirurgia, de tudo.
Falei, hoje em dia, então, você vai lá no médico, né? Os caras só olham para você, virose. Ela pode fazer isso tranquilamente. E ela começou a falar comigo assim, olha, eu não estou me sentindo bem. Eu estou meia fraca. Eu estou sem disposição. Eu acho que é algum sintoma de gripe. E amados, e não era mesmo? Né? Hoje ela está lá, toda cuidadinha, lavamos a loucinha, fizemos uma comidinha, demos um sorrisinho, e ela está 100% já, né, amor? Você vai ficar bem, tá, amor? Né? Mas ela apresentou, tomamos alguns sinais. O corpo, ele começa a apresentar alguns sinais. Espiritualmente, também não é diferente. Ninguém, queridos, morre espiritualmente do nada. A pessoa, primeiro, ela começa a ficar fraca espiritualmente. O desânimo vem, a apatia vem. Você se sente cansado. Você não quer mais ler a Bíblia. Você não quer mais orar. Para vir no culto, olha, hoje foi uma luta. Não estou dizendo, querido, que nós não vamos, passar por isso, não. Às vezes, talvez então você chegou nesse lugar se arrastando espiritualmente. Mas, se nós não cuidarmos dos primeiros sintomas espiritualmente, se nós não cuidarmos do abatimento, a fraqueza, podemos evoluir negativamente para um outro nível. Enfermos espiritualmente. Olha só, olha o que diz, lá no o Salmo 147. Desculpa. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Apóstolo Paulo, olhando para dentro de si, e ele reconhece que está fraco, reconhece que está debilitado espiritualmente. Sabe quando Deus vai nos fortalecer? Quando reconhecermos as nossas fraquezas. Quando nós reconhecermos que estamos ali talvez desanimados, cansados. Ele disse: olha, eu tenho prazer nas minhas fraquezas,
porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. E às vezes, queridos, então nós estamos anos na igreja, nos arrastando, é um peso estarmos na casa de Deus, não queremos demonstrar a fraqueza, não queremos demonstrar que nós estamos desanimados. Você vir para o culto, vir para a Santa Ceia, se transformou apenas num rito religioso. Queridos, a palavra de Deus diz, no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor, Ele conhece o nosso levantar, o deitar, as palavras que ainda nem saíram da nossa boca. O Senhor conhece todas, queridos. Olha o que diz Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já sentiu uma fraqueza ali, física, que você mal consegue sair da cama? Às vezes, espiritualmente, é isso que nós estamos passando. É como se você tentasse orar e você não conseguisse. É como se você quisesse ler a palavra de Deus. Você não consegue, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala assim: Senhor, ajuda, Senhor, renova. Queridos, e se nós não cuidarmos das nossas fraquezas, o desânimo, a apatia, o sentimento de desistência, nós vamos evoluir, mas negativamente, para um outro nível. Qual nível? Enfermos espiritualmente. Abra comigo lá no Salmo 100. Abra comigo primeiramente, 2 Reis 5, a partir do versículo 1. 2 Reis 5, vamos ler o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de Naamã. Quem já ouviu aqui falar sobre Naamã, o leproso? Olha só que interessante, a Bíblia vai falar que ele era um general de guerra, um capitão de guerra. Diz que ele era
um homem respeitado por todos. Através da vida dele, o Senhor deu a vitória à Síria. Ele era um varão valoroso, mas a Bíblia vai dizer assim: porém leproso. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Você imagina só, Naamã, ele saindo para guerrear. O corpo, lepra, ela deixa seu corpo cheio de feridas, machucados. Não é isso, X? Muitos sangram. Imagina só Naamã, ele tendo ali que pegar as suas armaduras de ferro e ele colocando em cima daquelas feridas, em cima dos machucados, sangrando. Mesmo assim, ele não parava de lutar. Imagina só Naamã, ele ali em combate. Por fora, ele ainda combatendo os soldados, e por dentro, ali das suas armadura, sangrando por dentro, doendo por dentro, e ele ainda guerreando, e mesmo com toda essa enfermidade, a lepra, o Senhor lhes concedia a vitória. Deus, ele dava a vitória a Naamã. Sabe o que é interessante? Naamã significa agradável, mas o que ele estava ali, sabe, ali, queridos, vivendo, não era nada agradável. Ele era um homem leproso, um homem cheio de dores, cheio de, sofrimento. Mas com tudo isso, no momento de guerrear, ele colocava as suas armaduras e ia para a guerra. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Às vezes, nós agimos que nem Naamã. Estamos feridos, machucados, sangrando. Mas há situações que nós temos que colocar as nossas armaduras e ir para a guerra, mesmo doendo, mesmo sangrando. Há momentos, queridos, que nós estamos enfrentando guerras lá fora e guerras internas, aqui dentro. Lepras que muitas vezes sangra o nosso coração, sangra a nossa alma. Dores, queridos, terríveis, mas que muitas vezes pegamos a armadura de Cristo e nos revestimos da sua armadura. Mas esse homem, queridos, Naamã, a Bíblia diz que um dia ele teve um encontro com a sua escrava, a serva, e ele disse: olha, se você tivesse lá na minha cidade, a profeta, lá na minha cidade, se você, Tomás, estivesse lá, Naamã, você seria curado. Resumindo, ele pega uma carta do rei, o soldado ferido, machucado, ele vai, queridos, até a cidade de Deus. Como nós também já conhecemos a história,
ele mergulha 7 vezes até ser curado. Só que o que me chama a atenção não é a cura de Naamã, não é mas apenas o milagre, não. É que ele, para ser curado, ele precisou tirar a armadura. Ele precisou se expor ali para os soldados dele, as pessoas que estavam em volta dele. Sabe o que o Senhor está falando aqui no meu coração, queridos? Quantas vezes nós estamos machucados, feridos, e queremos continuar camuflando as nossas enfermidades, as feridas. Queridos, nós só podemos sermos curados, totalmente curados, se nós expormos a ferida. Fala: Deus, é aqui que está doendo, Senhor, é aqui que está sangrando. Porque antes eu estava desanimado, abatido, mas agora atingiu totalmente meu coração. E às vezes, queridos, a lepra que nos consome é mágoa, falta de perdão, relacionamentos maus resolvidos, e às vezes vamos camuflando. Colocamos uma armadura, como se tudo estivesse bem, mas quando deitamos na nossa cama, ali não dá para você ficar mais com a armadura. Ali eu não posso ficar mais com a armadura. Ali o Senhor sabe quem somos verdadeiramente. Temos que expor a ferida, expor aonde está doendo. Naamã, queridos, ele teve que se humilhar, mergulhou 7 vezes, até ele ser totalmente curado, até a pele dele ficar como uma criança. Sabe o que Deus está falando, queridos? Quando o Senhor nos cura verdadeiramente, Ele nos leva novamente ao início de tudo. Queridos, aonde está doendo? Qual que é a nossa lepra? Falta de perdão? Eu brinco, que o cristão, graças a Deus, quando ele se converte, ele não guarda mágoa, não guarda, graças a Deus. Ele espalha, ele sai falando para todo mundo. E às vezes, queridos, nós estamos expondo as feridas para quem não pode te dar cura. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando. A Bíblia diz que ela passou em vários médicos, ela foi em vários, tentou ali, mas a cura de várias maneiras. Mas a Bíblia diz que nada adiantou, ela indo a pior. Às vezes é isso que acontece conosco. Estamos ali sangrando espiritualmente, queremos ali uma cura em homens. Não, olha, eu estou ferido, eu estou machucado nessa igreja, eu vou lá, porque lá tem um especialista, lá eu vou ser curado. Você se engana. Pode fazer uma faixa, pôr uma faixa na ferida, mas só vamos ser totalmente curados quando
tocarmos nas orlas de Jesus, quando nós expomos verdadeiramente as nossas feridas, quando nós rasgarmos o nosso coração, quando nós nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, porque aquele que fez a ferida, Ele a sarará. Só o Senhor pode trazer a cura a qual necessitamos. Olha o que diz lá no Salmo 147. Versículo 3, olha o que diz: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Ele sara aquele que tem o coração quebrantado. É eu e você, nós falarmos: Senhor, é aqui que está doendo. Eu estou lutando, eu estou na guerra, mas eu estou sangrando. É aqui que eu preciso de cura, Senhor. É aqui que eu preciso de restauração. Senhor, eu estou na sua casa, mas eu não tenho mais alegria. Eu quero alegria de volta. Senhor, eu estou na sua casa, mas a insatisfação, ela está me machucando. Eu preciso de uma cura. A Bíblia diz que Ele cura os quebrantados de coração. E Ele sara, Ele cuida das suas feridas. Só que se nós não cuidarmos das nossas enfermidades espirituais, podemos atingir um outro nível, evoluir negativamente para um outro nível, que é a morte espiritual. Romanos 8:13. Diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Porque se vocês andarem segundo a carne, caminharão para a morte. Se nós satisfazermos o desejo da nossa carne, certamente morreremos espiritualmente. Estávamos desanimados, abatidos, fracos, não cuidamos. Ficamos enfermos espiritualmente. Não cuidamos da enfermidade, as feridas. O próximo passo é a morte espiritual. Morto, ele sente alguma coisa? Quantas vezes talvez a gente, olha, eu estou na igreja, mas eu não estou sentindo nada. Eu não sinto mais a presença de Deus. O louvor, né? O Paulinho antes, ele cantava ali, eu chorava, eu me quebrantava. Olha, o Paulinho já acho que não tem mais unção não, porque eu chego aqui na frente, eu não sinto mais nada. Morto, ouve. Talvez perdemos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Morto, fala,
você não consegue mais orar, Deus. Você não consegue mais sentir a presença de Deus. É como se nós estivéssemos aqui com o nosso corpo físico, mas a nossa alma, o coração está distante, está longe. Jesus falou isso, olha, muito me louvam com seus lábios, mas o coração está longe. Aí, queridos, começa quando nós estamos morrendo espiritualmente, começamos a nos isolar, nos afastar de tudo, de todos. Quando nós estamos, queridos, mortos espiritualmente, a tendência é que nós vamos para dentro de uma caverna. Lázaro, vocês lembram? Lázaro, olha só, João 11, versículo 11, vamos ler ali. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Porque, queridos, a princípio nós achamos normal, se eu não participo mais de nada, se eu não tenho mais alegria, eu estou dormindo e espiritualmente está bom, para mim está bem. Errado. Próximo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. O terceiro nível, a morte espiritual. Quando você não quer participar mais de nada, quando você não sente mais nada, como se também você estivesse em um ambiente que você se sente totalmente deslocado, fora. Lázaro dentro de uma caverna, morto, todo enfaixado, cheirava mal, acabou os sonhos, acabou as suas expectativas. Talvez é assim que também você se sinta, sem sonhos, sem expectativas. Mas olha o que diz Efésios 5,14, diz assim: por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperta, você que está dormindo. Olha só a visão de Deus. A visão dos discípulos. O Senhor, ele já sabia, Lázaro estava morto, mas aos olhos de Deus, ele estava falando: Lázaro está dormindo, preciso despertá-lo. Talvez você se encontra morto, desanimado espiritualmente, mas aos olhos de Deus, Deus está falando assim:
você dorme, e hoje eu vou te despertar. E essa palavra também não é só para mim e para você não. Talvez um familiar seu, que aos teus olhos está morto espiritualmente, eu quero profetizar sobre a vida dele, que Deus vai despertar ele do sono. Ele não morreu espiritualmente, ele dorme, e Deus vai despertá-lo. Se coloque de pé, queridos. Amados, examine-se o homem a si mesmo. Essa noite, eu quero que todos nós possamos refletirmos, olhar para dentro de si. Será que eu me encontro fraco, desanimado espiritualmente? Ou será que eu estou enfermo, está sangrando meu coração? Eu perdi a visão de Deus, a sensibilidade, as minhas pernas estão cansadas espiritualmente, os meus ouvidos, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Talvez o coração está sangrando por mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Ou talvez, pior do que isso, a morte espiritual está chegando na minha vida. É como se eu estivesse em uma UTI espiritual, e a qualquer momento a minha fé, ela pudesse entrar em óbito. Deus está aqui nesse lugar, queridos. Seja qual for o nível que também eu e você, nós estivermos vivendo, Deus é um Deus que ressuscita sonhos. É um Deus que renova as forças de quem está cansado. Deus é um Deus que sara as feridas. E quando nós comermos e bebermos o seu corpo, o seu sangue, haverá fortalecimento, cura e restauração. Fecha agora os seus olhos. Olha para si mesmo, queridos. Ou melhor, deixe que o Espírito Santo sonde seu coração esta noite.